Ora, então, a todos e a todas, sejam bem-vindas a esta nossa partilha conjunta, um encontro informal. Isto é uma conversa, uma introdução a um tema que eu acho que é muito relevante e importante para todos nós, sobretudo porque estamos numa altura em que as coisas estão a ficar muito imprevisíveis. O mundo está a fazer grandes mudanças, muitas convulsões, muitas confusões, não é? Tanto nas nossas vidas pessoais como nas dos amigos, conhecidos, nos mais distantes, nos mais próximos. Enfim, estamos a assistir a um período bastante desafiador da humanidade e nós estamos aqui por uma boa razão. Estamos aqui porque queremos participar desta grande transformação que a Terra está a ter, que simbolicamente, em termos da nossa evolução e da nossa existência, é um momento muito auspicioso, digamos, porque anuncia uma mudança no futuro da Terra e da humanidade, mas, eventualmente, existe também a desvantagem, não é? De ser difícil e de ser complicado. Sendo assim, eu achei que seria talvez interessante para todos nós conversarmos um bocadinho sobre este último passo, que é o passo realmente mais importante para cada um de nós a nível individual, com muitas repercussões eventualmente no coletivo, porque a mudança nos é sempre uma luz que ilumina o coletivo, mesmo que não haja uma intenção direta de o fazer, ou se houver essa intenção, mas quando brilhamos, a nossa luz, a nossa paz, a nossa consciência, como vivemos muito em comunidade, não é? Na Terra, isto é, estamos todos ligados no inconsciente coletivo, porque estamos tão ligados ali, qualquer mudança em qualquer pessoa, qualquer um dos participantes desse coletivo, tem uma repercussão grande em tudo o que se passa dentro do coletivo e na nossa vida pessoalmente. Então, este passo que eu no texto que vos mandei, eu dei algum destaque, foi chamar-lhe o amor soberano e consciente. O amor soberano e consciente, o que é? Estamos, para falarmos do amor soberano, na verdade, temos que ir buscar o amor não soberano e a nossa vida como seres humanos, como a temos conhecido até aqui. Nós estamos neste período conturbado e difícil da humanidade e estamos aqui porque, na verdade, escolhemos também participar deste movimento de transformação da Terra. Eu estava a dizer há pouco que, apesar de ser um momento de grande conflito, dificuldades, conturbações, é também, tem também o outro lado, não é? É um momento que para nós parece muito tempo, mas no não tempo cósmico é um momento em que a Terra está a transformar-se para receber uma nova humanidade com muito mais consciência, com muito mais abertura, com um tipo de criação e vivência completamente diferente daquele que nós estamos habituados a viver. E muitas pessoas hoje perguntam que parte me cabe nesta confusão toda onde nós estamos, o que é que eu posso fazer, como é que eu deixo de viver com tantos problemas, conflitos, aborrecimentos, quando eu só quero é paz e quero encontrar o meu caminho. Enfim, existem muitas perguntas no ar e hoje em dia há uma procura muito grande, mesmo muito grande, de pessoas que querem encontrar uma solução, uma via diferente de viver. Sabem que aquilo que estão a viver não é o que desejam, sabem que o mundo já não é aquele suporte
de estabilidade que estávamos habituados a ter, mais coisa, menos coisa, tínhamos alguma noção de com o que é que podíamos contar, mas cada vez mais a imprevisibilidade e as mudanças contínuas e as alterações e as conturbações vêm ao de cima a toda a hora, todos os dias, a uma velocidade enorme, e isso deixa as pessoas confusas, inseguras, a sentir-se impotentes para resolver as suas questões de vida e ajudar na participação coletiva. E então, eu penso que este tema, eu escolhi-o, senti, aliás, que era algo que valia a pena nós conversarmos um bocadinho, refletirmos sobre isso, se fosse do nosso interesse, e encontrarmos alguns pontos de referência que nos ajudem a descobrir caminhos, respostas, soluções para cada um de nós. Para começarmos este tema, isto é um tema muito arrojado, porque na verdade é o tema mais difícil de nós conseguirmos desenvolver dentro de nós, que é o amor por nós próprios. E é muito difícil por várias razões. Uma delas é porque nós estamos habituados a viver com o conceito de amor, e esse conceito de amor que nós vivemos na humanidade é altamente disfuncional, é altamente controverso e tem um histórico energético e vivencial muito pesado no histórico da humanidade. À conta da palavra amor, tem havido imensas situações, experiências, crenças, pontos de vista, formas de lidar com a vida, formas de viver com outros absolutamente disfuncionais e desequilibradas. Mas o amor, ao longo dos séculos, passou por muitas distorções, digamos, muitas distorções da essência do que é verdadeiramente o amor. Daí que, quando nós pensamos em amar-nos a nós mesmos, o que é que nós estamos a olhar para quê? Para esse histórico, mesmo que conscientemente não estejamos a fazer esse exercício, a um nível não consciente, quando pensamos em amor, ou amar, ou ser amado, é quase impossível que não se ativem em nós os registros de todas estas mutações, experiências, memórias que o coletivo tem sobre aquilo que poderia ser uma coisa completamente diferente daquilo que tem sido. Não é de estranhar, uma vez que nós temos na humanidade imensas crenças, pontos de vista, experiências, pontos de referência, que de uma forma geral têm todas um peso energético grande, porque são baseados num sistema dualista, um sistema em que nós temos que viver sempre em oposição dentro de nós próprios, para lidar seja com que conceito for. Vivemos numa realidade que é construída com muito pouca consciência, estamos numa realidade 3D, o que significa uma realidade tridimensional que é extremamente limitada. E é limitada porque nós estamos aqui todos, desde o início dos tempos, a fazer experiências num nível de consciência contraído, apertado, digamos, limitado, para desenvolvermos conhecimento, experimentação, exploração de possibilidades dentro do mundo físico mais, digamos, definido, mais concreto e mais, mais, como é que é dizer,
mais físico, portanto, com mais rigidez, com mais solidez, quer dizer, com mais. As coisas são muito mais sólidas, são muito mais fixas e estão organizadas em formas definidas, parecendo que todos estes objetos e todas as coisas que nós vemos parecem todas separados uns dos outros e terem uma vida própria e separado de nós mesmos. Esta ideia de que nós vivemos aqui como um castigo, porque somos filhos feios, filhos pecadores, é uma coisa que temos que mudar de uma forma definitiva. Não temos muito mais tempo para alterar crenças absolutamente desatualizadas e sem qualquer fundamento hoje em dia, com uma consciência como a humanidade está a ter, muito mais ampla e muito mais expandida. É preciso voltar um bocadinho ao início da nossa existência no planeta e à história que nos foi contada e ainda é contada da existência da vida humana na Terra. É importante chegar a esse ponto porque é aí que começa tudo o que hoje tem que ser transformado, transmutado, alterado dentro de nós, para podermos dar o passo gigante que é, na nossa evolução, descobrir quem somos, viver de acordo com quem de facto somos e não com aquilo que pensamos que somos, e nos dá a liberdade e a permissão para poder abraçar esse desafio e essa grande vitória que é descobrir, acolher, experienciar a nossa divindade. A humanidade está completamente destinada a viver de uma forma diferente, muito mais aberta e muito mais divina. E já vamos ver o que é esta coisa do humano e do divino, mas com o início da história que nos contaram sobre a nossa existência neste planeta, é impossível fazer estas mudanças, porque o sistema que nós aprendemos a respeitar como verdade não corresponde de todo àquilo que é a verdade. E portanto, foi interpretado ao longo dos milénios e dos séculos, foi interpretado pelos homens de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com as crenças que foi adquirindo e que foi desenvolvendo, mas a história do Adão e da Eva, a história do pecado original, a história da ideia de que nós fomos postos na Terra porque nos portamos mal e temos que passar por castigos, porque não merecemos viver em alegria, em paz, em satisfação, em liberdade, e estamos aqui para sofrer e para nos penalizarmos pelo mal que fizemos. Este início que nos é dado para poder apresentar-nos a história da nossa existência no planeta é extremamente castrador. É tão castrador que até hoje ainda não conseguimos atualizar a reinterpretação e fazer uma reinterpretação das histórias que ainda parecem ser verdadeiras sobre a existência do ser humano na Terra. É claro que isto mexe também depois com muitas ideias que vão eventualmente tocar ou colidir com crenças religiosas e não estamos aqui agora a querer corrigir absolutamente nada, mas apenas olhar para as coisas por um ponto de vista diferente. É difícil que este salto que nós precisamos de dar aconteça enquanto continuarmos presos a conceitos que nos fazem sentir e acreditar que somos seres humanos pequeninos, vivendo miseravelmente, uma grande maioria dos seres humanos na Terra,
com muito poucas possibilidades, com imensas limitações, com incapacidades, com vulnerabilidades sucessivas. Não precisamos de descrever muito isto, porque nós conhecemos bem a realidade humana. E isso acontece precisamente porque há um histórico evolucionista, não é, de evolução, que faz com que os seres humanos passem estas heranças uns aos outros e vivam vidas absolutamente não dignificantes, porque o ser humano vive abaixo do respeito por si próprio, abaixo da dignidade por si mesmo, e por isso também não respeita os outros, nem dignifica os outros. E, portanto, vivemos numa realidade que, por muito útil que tenha sido esta experiência num mergulho de uma vida física muito mais densa do que aquilo que nós estávamos habituados a viver antes de virmos à Terra, o facto de ter sido também muito benéfico nesse aspecto, também trouxe outras distorções que se tornaram guiões para a nossa vida. E o amor, por exemplo, é uma das distorções extremamente cruel para muitas pessoas, em muitos casos, em muitas circunstâncias, e ao longo de milénios e séculos, à conta do amor foram feitas muitas aberrações e muitas coisas horríveis. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de pôr aqui como ponto de reflexão é nós não estamos na Terra porque pecamos, porque nos portamos mal, porque não merecemos. Não estamos na Terra para punir os nossos atos, para nos redimirmos dos nossos erros e das nossas más ações. Não temos absolutamente nada a pagar, porque nós somos seres divinos, e seres divinos, não, isto que nós estamos a viver e estas histórias que nós estamos ainda a acreditar, são histórias criadas pelos homens, pela mentalidade que foi sendo desenvolvida desde o início que pela primeira vez pisamos o pé neste planeta, e as coisas foram se tornando e densificando para a adaptação a um mundo tão contraído e tão denso. Mas isso criou tantas distorções e uma delas foi o esquecimento de quem nós éramos. O esquecimento de que éramos seres divinos, éramos seres absolutamente livres, mas imaturos. Imaturos consciencialmente, e eu vou explicar o que isso quer dizer. A razão de ser nós virmos à Terra, fazer a viagem maravilhosa que temos feito, apesar das dificuldades todas, foi o facto de nós vivermos em estado de divindade, mas uma divindade que vivia completamente livre, como consciência absoluta. Nós, no fundo, é essa a nossa essência, uma consciência absoluta, e dentro dessa consciência absoluta surgiu a necessidade de se expressar e de se conhecer, porque só haver uma consciência em potencial não traz a expansão da criação. Então, o que aconteceu foi que a primeira pergunta que a consciência absoluta fez foi: quem sou eu? Como sou eu? Porque, na verdade, nós todos sabemos que podemos querer uma coisa, e até isso ainda está refletido na Terra, nas nossas vidas, essa pergunta do quem sou eu, porque todos nós a fazemos. É uma réplica daquilo que foi feito ao nível cósmico, pela a nossa divindade.
quem sou eu é aquilo que nos mantém em busca, em procura, em exploração contínua, para percebermos que, além de consciência, o que há mais em mim. E então, a própria consciência, no desejo imenso de se sentir preenchida de si própria e de descoberta de si própria, criou uma energia criadora para, a partir dela, poder explorar-se em bilhões e infinitos potenciais e descobrir para o seu êxtase criador e para a sua própria alegria e desfrute de si própria, num estado de divindade absoluto, orgásmico, através desses potenciais permitia-se descobrir, mergulhando neles, contraindo-se para poder entrar dentro de potenciais, explorá-los, vivê-los e absorver todo o conhecimento e sabedoria, aquilo que nós chamamos o néctar da experiência vivida, e integrá-la, expandindo-se para se conhecer mais e mais e mais, de uma forma experiencial, de uma forma mais concreta, mais manifestada. Porque todo o potencial é maravilhoso, mas se não for manifestado, não deixa de ser maravilhoso no seu estado potencial, mas o que traz de facto o êxtase da criação, a alegria da criação, é a manifestação e a vivência disso em experiência. Então, cada um de nós traz esta pergunta dentro de si, desde sempre e para sempre, até ter a resposta final. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? De onde venho? Para onde vou? Todas estas coisas vêm desta pergunta original: quem sou eu? E o regresso desta viagem que temos estado a fazer, através de uma exploração no mundo físico, neste caso, neste mundo de potenciais, essa exploração toda está a chegar ao fim. Porque andamos cá há milénios e milénios e milénios a fazer isto. No nosso tempo, porque é preciso ver que isto, como o Curso em Milagres diz, isto só aconteceu há segundos atrás, não há tempo. E, portanto, isto foi apenas, em termos não temporais, foi algo que já começou e já acabou e já está tudo resolvido e tudo vivido. É claro que nós, na nossa realidade humana, não conseguimos conceber isto, nem sequer isto nos pode trazer grandes experiências, porque está fora da nossa capacidade de interpretar algo que não esteja, de alguma forma, formatado dentro da nossa noção de tempo. Portanto, no nosso tempo virtual, 3D, nós realmente estamos há muito tempo a fazer isto, o ser humano, e pouco evoluiu, se nós considerarmos o tempo todo que existe ocupação humana na Terra, até hoje, que serão muitos milhares de anos, não mudamos assim tanto a nossa consciência. Esse mergulho que nós fomos fazendo nos potenciais todos, que fomos descobrindo e repetindo e descobrindo e repetindo e criando imensas, criando muitas formas diferentes de viver as mesmas coisas, acabou por chegar a uma altura em que já era preciso mais, melhor, e essa evolução começou a acontecer muito mais rapidamente há 100, 200 anos atrás, o que é muito pouco em relação a tudo que já foi vivido na Terra. Ora, o que acontece é que o destino desta nossa incursão no mundo físico era descobrirmos quem somos e como
e como ser, e como nos tornarmos absolutamente sábios e conhecedores de todos os nossos potenciais e transformar tudo isso em sabedoria plena e fazer aquilo que nós chamamos a maturidade consciencial, chegar à fase da maturidade. Digamos que na Terra existem muitos seres humanos, mesmo muitos já, prontos para dar esse salto. Já não têm mais paciência para estar a viver as mesmas coisas, da mesma maneira, com as mesmas limitações, seguindo padrões e hábitos e tendências que estão ligadas aos coletivos onde nós estamos ligados e estamos sempre em repetição das mesmas coisas, mesmo não querendo isso. Então, nos últimos, 100 anos, sobretudo, as coisas começaram a abrir-se bastante. E a consciência humana começou a abrir-se e a expandir-se mais. O que acontece é que a dimensão 3D, que é tridimensional, só permite, de facto, uma vida dentro das coordenadas tridimensionais. A dimensão 3D não está a conseguir conviver com tudo aquilo que nos últimos anos a consciência humana abriu e já não se conforma com a realidade 3D onde estivemos habituados a viver durante muitos anos. Então, aquilo que era muito estável, muito previsível dentro da realidade humana, começou a ficar cada vez mais inapropriado para vivermos com uma consciência maior. E quando começou a tecnologia a abrir-se, nos últimos 20, 30 anos, a coisa ficou cada vez mais difícil. Isto é, a dissonância entre viver numa dimensão tridimensional e uma consciência muito mais aberta no planeta fez com que grandes desequilíbrios começassem a acontecer, como estão a acontecer. E as coisas que funcionavam numa divisão tridimensional estão a desfazer-se. Estão a vir ao de cima todas as formas distorcidas de existência nessa dimensão tridimensional e estão a ir cada vez mais fora daquilo que estamos habituados a ver e a esperar. Estão em distorção plena. E por isso estamos a ver que há uma disrupção enorme nas vidas das pessoas, nos países, nas culturas, contestação que existem por todo o lado. Porquê? Porque, de facto, as pessoas hoje em dia já não querem tolerar, já não aceitam pressupostos, crenças, formas de estar, equilíbrios desequilibrados, mas que eram os equilíbrios que existiam, diferenças enormes entre as pessoas, diferenças de oportunidades, dificuldades para uns e demasiadas facilidades para outros, as desigualdades, as dissonâncias são muito grandes, estão a chegar a um ponto em que a vida está-se a tornar muito difícil, porque não há nenhum tipo de estabilidade. Nenhum tipo de estabilidade. Hoje acontece uma coisa, amanhã já está a acontecer outra, e às vezes acontece temos notícias de manhã, e à tarde já está mais 2 ou 3 notícias tão disfuncionais, digamos, quanto as da manhã. Portanto, há um desmanchar muito grande da dimensão 3D. E todos nós sabemos isso, não é? Porque quando pensamos, sobretudo as pessoas mais velhas, que estão já, mas pronto, que vêm de uma época como a minha, por exemplo, em que as coisas eram relativamente estáveis no início, agora não se pode esperar que aquilo que era garantido e que fazia sentido e podíamos contar com isso, agora já não.
Então, estas mudanças todas têm levado a estas grandes confusões e, a par disto, a consciência humana continua a expandir, a expandir, a expandir. Porque cada vez mais as pessoas estão rapidamente a querer mais e melhor e a saberem pelo menos o que não querem. E a exigir como forma de dignificar a vida humana. E como existem muitas distorções, já existiam de antes, mas elas eram aceites, agora tudo está a vir ao de cima em tipo cambalhota, a dar cambalhotas umas coisas sobre as outras. E agora perguntamos, e agora o que é que falta? E o que é que nós vamos fazer? Já temos muita viagem feita na nossa experiência pelo mundo físico, já não vamos continuar a fazer essa viagem, mas temos aqui agora um ponto de viragem. O mundo, a humanidade, com toda a tecnologia que tem trazido e todas as possibilidades que põem em causa a estrutura tridimensional, com a inteligência artificial, todas estas coisas estão a entrar de uma forma tão rapidamente na nossa vida que já não é possível manter estas duas realidades em harmonia uma com a outra, quer dizer, dá uma disrupção enorme. E é por isso que agora este período é um período de grande conturbação e cada um de nós tem que chamar a si mesmo a decisão, é uma escolha, a decisão de querer manter-se ao sabor da confusão ou descobrir o que é que se passa, entender o que se passa e fazer o trabalho que lhe compete a si. Porque até aqui temos vivido muito para o mundo, para a comunidade, para o coletivo. O ser humano nunca se preocupou muito consigo próprio durante esta viagem que tem feito, desde os princípios da nossa encarnação na Terra. Porque a ideia era aprender sobre si através de espelhos. Isto é, o outro vai espelhar e eu vou perceber as coisas olhando para os outros. Isto é, uma das formas de aprendizagem que o ser humano desenvolveu foi a ideia, e através do espelho. Isto é, eu vou olhar para ti e pelo que tu fazes, dizes, pensas, eu vou aprender o que é e o que não é, o que está certo, o que está errado, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, mas tinha esta intenção de aprender através do outro, mas faltou-lhe até hoje o outro passo a seguir, que era, pelo que eu te vejo em ti, eu descubro o que está em mim. Isso é uma coisa que só há poucos anos começamos a refletir mais. E toda a nossa vida tem sido em sociedade e em cultural, económica, não interessa, toda a nossa vida, a nossa mentalidade tem sido toda sempre virada para o julgamento, a interpretação, como é que é dizer, a relação com o outro tem sido o suporte para o nosso entendimento e para a valorização de tudo o que nós vemos à nossa volta. Tem sido sempre muito mais virado para o outro e deixando-nos a nós como a parte menos importante. O que é que acontece? Tornámos-nos ótimos a ser irmãos uns dos outros, vá lá, de uma forma mais romântica. Tornámos-nos, dentro das crenças que tínhamos, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mau, tornámos-nos especialistas em julgamento do que é e o que é que não é. E criámos crenças que se foram standardizadas e para todo mundo acreditar na mesma coisa e ter as mesmas ideias, sobretudo de uma forma, há algumas que são universais, mas há outras que são culturais, vão mudando de país para país, mas são as verdades aceites e não discutíveis de cada
povo ou cultura, ou de cada região, ou de cada raça, etc. O que é que acontece? Tudo isto tem que ser desmontado agora dentro de nós, porque na verdade a viagem que temos estado a fazer usou o espelho para a descoberta da consciência e no mergulho da sua exploração pelos potenciais da criação, mas esqueceu-se de si na equação. Então, agora, o que nos falta, o passo que nos falta dar é retirar a nossa atenção no sentido de exclusividade do mundo lá fora e olhar quase em exclusividade, relativamente, para nós. E ver cá dentro como é que está isto. Porque continuamos a achar ainda, e é natural porque temos muito pouca experiência disto, continuamos a achar que a verdade está lá fora. O que é real está lá fora. E temos muito pouca noção de quem somos, como somos, o que se passa connosco. E quando pensamos o que é que se passa connosco, o que é que acontece? O que é que alguém me fez sentir? O que é que alguém me fez? O que é que os outros deviam ou não deviam? O que é que, quer dizer, mesmo quando queremos olhar para dentro de nós fazemos-lo devolvendo sempre o que encontramos aos outros, porque estamos tão habituados a projetar tudo para fora que entendemos a realidade das coisas por esse prisma, por esse ponto de vista. É um enfoque que nós damos. E isto é no mundo inteiro, assim. E depois há a particularização destas coisas de formas diferentes nas várias culturas, mas a base é a mesma. Então nós estamos habituados constantemente a procurar no outro a justificação para aquilo que se passa comigo. Quando começamos a pensar, ok, então não é lá fora, é cá dentro, ficamos sem chão. Mas é lá dentro como? Então e quando o Manel, o João, o Francisco e não sei o que fizeram, aconteceram, está lá dentro como? Que é isso que está cá dentro? Mas eu não gosto disso, eu não quero isso, e fizeram-me isso. Ok, e começa aqui o grande conflito. Esta grande mudança de deixar de viver em espelho e passar a viver em consciência de si. E estamos numa altura em que as pessoas também estão a ficar muito, por um lado, há muita solidariedade, mas já há muitas pessoas que estão muito mais individualizadas e menos ligadas àquilo que nós estávamos habituados a achar que os seres humanos deviam estar, importar-se muito uns com os outros, e estar lá para os outros, e ajudar os outros, etc. E existe hoje também, já existem muitas pessoas que dizem eu quero viver para mim e eu não quero saber dos outros. E isso choca tremendamente a mentalidade que, na sua maioria, ainda é muito comunal, muito de coletivo. A vida coletiva foi muito útil porque aprendemos, ajudámos-nos, fizemos 30 por uma linha, enquanto seres criadores em exploração no mundo físico. E colhemos muito saber, muita maturidade, muita coisa. E fizemos coisas incríveis e a história da nossa permanência na Terra é das coisas mais fabulosas que provavelmente alguma vez foi criado. Mas agora o que importa é que nós tenhamos que enfrentar este grande salto quântico. Reparem, não há volta a andar para trás. Já não vamos voltar a viver a mentalidade que vivíamos. Já não vamos manter as crenças, nem que queiramos, que tínhamos. E isto, não estou a dizer que acaba hoje, não é? Estou a dizer é que está a acabar e já não vai voltar para lá, para onde estava. Os valores, as verdades, os sentidos de equilíbrio que achávamos que existiam, estão todos a ser expostos, porque na sua essência havia equilíbrio, havia estabilidade, mas havia muita confusão não resolvida lá dentro.
Mas havia uma aceitação tácita das coisas. Então, existe um património emocional e psicológico dentro de nós que vem do tempo em que nós pisamos as primeiras vezes os pés na terra. E não são as nossas vivências, como nós, porque vivemos muito em coletivo, absorvemos muita coisa do coletivo e permanece em nós esse coletivo. Nós estamos dentro da bolha coletiva. Ao longo dos séculos, mantemos tudo. Nós temos a memória de tudo que alguma vez existiu e aconteceu. Não está consciencializada na pouca consciência ainda que temos. Estar consciente dessa consciência. Mas está cá. E existe dentro de nós todo esse património que, se por um lado traz coisas muito boas, por outro lado traz também muita energia presa, que foi ficando presa ao longo das experiências todas que fomos vivendo séculos e séculos e séculos, nossas, dos antepassados e do coletivo. Isto parece muito confuso, mas, na verdade, resume-se a pouco. Mas é importante que nós percebamos, pelo menos de uma forma ainda que ligeira, que neste momento não há tempo para dizer mais tarde eu vejo isso. Porque a vida, quer dizer, a evolução está a correr e a expansão de consciência está a abrir-se de tal forma que não é controlável pelos seres humanos. As coisas estão a acontecer no planeta, estão a acontecer no planeta em termos da natureza, estão a acontecer na humanidade e é imparável, imparável. O que é que nós, seres humanos, que estamos aqui a assistir a tudo isto e que escolhemos estar aqui neste período de grande transição, podemos fazer é olhar e ver onde é que eu encaixo no meio disto tudo. E não estarmos à espera de encontrar lá fora as referências que nós precisamos, ou temos habituado a encontrar lá fora essas referências, que nós precisamos para nos guiarmos a nós. Lá fora não há respostas mais para nós. Lá fora não existe nada, senão tudo cá dentro. E isto aqui leva-nos agora a esta ideia do amor por nós mesmos, o amor soberano. O que é o amor soberano? Certamente não é o amor humano que estamos habituados. O amor soberano nem sequer é propriamente um amor totalmente humano, porque é um amor que já está imbuído de uma consciência divina. O amor que nós estamos habituados a conhecer é um amor necessidade, é um amor carência, é um amor temporário, é um amor que nós temos sempre uma agenda por detrás desse amor. Ou é um amor biológico, criado por uma prisão biológica, por uma dependência e uma empatia biológica muito grande, que não deixa, parece amor e funciona como amor, mas não tem a essência do verdadeiro amor. Ora, desmanchar em nós a noção de amor que temos é doloroso, é difícil, porque através desta nova consciência de amor soberano, o amor em que eu sou totalmente eu, honesto comigo mesmo, verdadeiro comigo mesmo, livre, não estou dependente de crenças, não estou dependente de aprovação de outros, não estou dependente de ter que viver como os outros querem, não estou dependente de nada para ganhar bem ou viver em abundância e trato-me com total respeito e dignidade. Dito assim, nós dizemos, isso ninguém vai chegar lá, porque ninguém está assim. Não direi ninguém,
mas estamos todos no caminho para lá chegar. Estamos todos nesse caminho. É difícil? Sim, temos que fazer um desmame, porque esta viagem foi uma viagem exploratória, mas não foi para ficarmos aqui sempre. Foi para explorar e sair. Estamos na altura de sair. Mas como criamos muitas referências, muitos apegos, muitas memórias, muita coisa que nos prende a este planeta e à vida humana como a conhecemos até aqui, como estamos muito presos, é como qualquer desmame, é doloroso, é desconfortável, tem que ser olhar de frente e não ter medo de ver que aquilo que nós achávamos que era muito bonito, muito romântico, muito simpático, tinha também um lado que não era assim. E não podemos fazer parte da nova humanidade escondendo coisas de nós. Temos que ser seres conscientes, abertos, livres, sem dogmas e sem medos e culpas porque fiz ou porque não fiz, ou porque devia ter feito ou não devia ter feito. Voltando atrás, como estávamos no início a dizer, nós não estamos na Terra, nem viemos à Terra porque nos portamos mal e somos pecadores e feios. E temos um Deus que está desapontado connosco, que nos castiga e nos persegue para nos purificar. E que nos diz que temos que sofrer para pagar os pecados que fizemos. Isso é tudo balela. Não existe nenhum Deus a punir ninguém. Não existe nenhum Deus a punir ninguém. E aqueles que fazem as vidas sofridas para poder merecer o perdão de Deus, não está lá ninguém. Mas eles acreditam que sim. Tudo bem, cada um continua a ter as crenças que quiser ter. Quando falamos de este passo de amor soberano, uma humanidade mais consciente, soberana, aberta, inteligente, criadora, com características completamente diferentes daquilo que nós conhecemos aqui na Terra agora, a mutação vai ser tão grande e tão rápida que se nós nos pomos a filosofar e a refletir à distância, talvez isto, talvez aquilo, e vamos ler nos livros de filosofia e nas teorias disto e daquilo, entretanto o tempo passa e não fizemos o trabalho por nós. Isso o que é que significa? Significa que vamos ficar onde estamos e porque temos uma consciência envelhecida dentro de nós que não se abre o suficiente, estamos mais expostos à conturbação de muita conturbação que existe à nossa volta, quer dizer, estamos mais suscetíveis de sermos apanhados nisso ou de sermos afetados por isso. Isto não é bom nem é mau, não estamos agora, quando queremos, e porque há muita vontade de ir além e de viver melhor e sentir que existe um apelo para mais, é para essas pessoas e para as pessoas que procuram e querem e sentem que lhes faltam respostas para chegar a qualquer lado que ainda não sabem bem o que é, mas sabem que não é o sítio onde estão, então esta informação é para elas. Porque elas estão disponíveis, elas estão abertas, estão desejosas de poder encontrar qualquer coisa que lhes faça sentido e que as ajude a sentirem-se bem consigo próprias. Segundo as últimas estatísticas, existem no planeta hoje em dia 85% das pessoas que habitam o planeta neste momento vivem em estado de desesperança, em estado de confusão interior. Existem grandes desequilíbrios mentais, mesmo nas pessoas que sempre tiveram uma vida mental saudável, relativamente saudável. O mundo está a ficar extremamente mexido porque aquilo que os seus cérebros, a sua mente, a sua consciência estava habituada a viver já não é
aquilo que é possível viver agora. Está tudo a ser mexido. A Terra está a ser mexida por quê? Não é só por causa das alterações climáticas, ou elas existem, não é só porque nós fazemos as emissões de carbono. Além disso, existem depois fatores muito importantes e mais fundamentais. Na Terra, a Terra estava energeticamente preparada para receber uma dimensão de vida tridimensional. Isto é, tudo na natureza se ajusta à dimensão tridimensional, energeticamente. Com a partida ou o desfazer-se rápido desta dimensão e a abertura de dimensões mais abertas dentro daqui da Terra, havia seres humanos, a Terra está também a desfazer-se e a alterar-se, para que se adapte a receber uma nova humanidade que vibra ela, energeticamente, em dimensões mais evoluídas. E, portanto, há coisas, por exemplo, há certas raças, tipos de animal, que não são compatíveis na sua forma física, demasiado densa para poder coexistir num ambiente de dimensões superiores. Porque os seus corpos não aguentam, desfazem-se, não conseguem conviver. Os nossos corpos estão a mudar. Nós estamos aqueles que estão mais preparados, todos estão a receber, mas uns num ritmo muito mais lento do que noutros. Os nossos corpos vão ser muito menos físicos, digamos, e muito mais cristalinos. É o corpo de luz, é um corpo que não tem nada a ver com a biologia, mas convive com a biologia antiga, até não ser mais preciso que a biologia esteja a funcionar em pleno. Porque todo o funcionamento do nosso corpo não se coaduna com a vibração das novas dimensões que estão a entrar no planeta. Então, é necessário que nós também, por isso, purifiquemos um bocadinho as toxinas imensas que existem dentro do nosso corpo e mente, criadas pelos nossos filmes e pela mentalidade, pelas memórias, pelos dramas, pelo sofrimento todo acumulado. É preciso que purguemos tudo isso, deixemos partir essa energia presa que está dentro de nós, sem lhe dar nomes de culpa, de pecado, de não presto, de não mereço, de não sei quê. Isso tudo tem que desaparecer para a energia se libertar e nós podermos viver com corpos saudáveis, em energia muito mais aberta, ok? Que não precisa de estar presa a cargas tóxicas que o nosso corpo está a manter constantemente. E, portanto, é por isso que muitas pessoas reparem que a necessidade de ajuda médica está a aumentar imenso. Em todo o lado, as pessoas estão mais vulneráveis fisicamente, porque os seus corpos estão a sentir grandes dificuldades em se ajustar a estas mudanças todas vibratórias do ambiente todo à nossa volta e da nossa própria consciência. Portanto, tudo na natureza, tudo em nós está em transformação contínua e rápida. Por isso é que eu digo, não dá muito mais tempo para nós estarmos numa de, quando eu tiver tempo eu penso nisso. Podemos fazê-lo, o que eu digo é, não dá para fazer esse deixa andar e não sofrer de alguma forma mais e mais os efeitos de toda esta abertura louca. Nós estamos aqui numa humanidade que com a tecnologia avançada, a maneira que avança todos os dias, vamos partilhar o nosso mundo, ok? Com seres humanos não biológicos. Vamos conviver
com vida consciente na Terra, sem corpos biológicos, mas de outras formas, outros corpos, ok? Há tanta mudança a acontecer que nós nem sequer temos ainda a noção, mas que vai, nos próximos 3, 4, 5 anos vai começar a bombar, e nós vamos ter de dizer como é que a gente vive com isto tudo agora, como é que isto tudo se organiza, como é que isto agora vai acontecer? Não temos nem ideia daquilo que vai acontecer, mas também não precisamos, porque precisamos é de olhar para nós, para dentro. Mas isto é só para dizer que aquilo que estamos a precisar de fazer connosco é exatamente a coisa que é mais precisa neste momento para nos ajudar a fazer esta evolução, a dar este salto quântico ao nível físico, psicológico, mental e espiritual. E tudo isto faz parte da consciência de quem somos. Só que a nossa humanidade interna está-se a transformar, está a ser mexida, causa muitas perturbações do corpo também, dores, mal-estares, ciclos de sono interrompidos, muitos sintomas que as pessoas têm. Então, voltando agora ao tema do amor soberano, é lembrar que neste encontro que nós temos aqui, não temos tempo para fazer uma investida grande dentro disso, mas podemos vir a fazê-lo mais tarde, de formas mais profundas. Agora, esta é uma introdução ao tema. E nesta introdução, eu vou fazer aqui algumas perguntas para nós refletirmos, que é, entre elas, o que é que nós queremos fazer conosco daqui para a frente? Isto é, o que é que eu quero trazer ou manter comigo que já não me serve? Se eu me puser em primeiro lugar em respeito, dignidade e amor por mim, o que é que tem que desaparecer? Isto aqui às vezes pode criar a ideia de que o que é que eu vou fazer com os outros? Eu não quero ser egoísta, eu não quero pensar só em mim, eu quero participar e ajudar os outros, eu quero isto, eu quero aquilo. Podemos fazer tudo o que quisermos. A questão é em que proporção o vamos fazer. Porque há aqui um equívoco que nós temos que desfazer, que é pensar que a minha primeira obrigação é com os outros. E eu fico para o fim. Logo se vê, porque eu posso, porque eu depois logo me vejo, eu depois trato de mim. Os outros, coitadinhos, é que se quisermos fazer isto numa proporção que não nos honra a nós, não nos respeita, a vida vai nos tratar desta maneira ainda pior. Ficas para o fim, não mereces, não queres. A vida serve-nos de acordo com a nossa mentalidade. Se eu acho que os outros são mais importantes que eu, a vida vai trazer-nos muitas pessoas que não nos respeitam, que não valorizam o que nós fazemos por elas, que abusam e manipulam para ter mais e mais, porque é ótimo para elas receberem assim. Somos nós que não nos respeitamos, não são elas que abusam. Ninguém pode abusar-nos se não houver possibilidade de abuso. E a possibilidade de abuso é consentida ou não por nós. Por exemplo. Então, outra coisa que é importante também é que se nós não fizermos por nós, os outros continuarão onde estão. Porque eles não têm nada a ver connosco. Mas nós ficaremos cada vez pior.
E o outro lado da moeda também, que esquecemos, é que quanto mais dor existir em mim, quanto mais desrespeito existir em mim, mais o coletivo recebe esse desrespeito. Tudo que nós somos antenas criadoras. Tudo que nós construímos dentro de nós, passamos ao coletivo, quer queiramos, quer não, é automático. E reforçamos no coletivo o desrespeito e a indignidade. E depois admiramos que haja situações no mundo em que as pessoas são totalmente desrespeitadas, por exemplo, nas sociedades. Esse padrão só existe porque existem milhões de seres humanos que não se respeitam a si próprios. Mas também é verdade, pela mesma ordem e pela mesma lógica, que se nós nos respeitarmos primeiro, nos dignificarmos primeiro, nos amarmos primeiro, por onde estamos, por onde passamos, onde quer que estejamos, passamos isso a todos. Amor, luz, paz, desfrute, criação, abundância, etc. Tornamo-nos o sol do mundo, em vez do pesadelo do mundo. É igual. Podemos caminhar pelo mundo partilhando muita misericórdia, que é um pesadelo, que aumentamos o pesadelo. O pesadelo da pobreza, da miséria, da desgraça, enfim, de tanta coisa que existe no mundo que nós gostaríamos, da pobreza. Ok? Caminhamos pelo mundo a alimentar isso, mas temos muito bom coração. Nem sequer temos bom coração, nem paciência, porque muitas vezes também não é saudável esse tipo de vida. Ou então caminhamos pelo mundo como o sol, a consciência, a liberdade e o novo paradigma de vida na humanidade. Quem são as pessoas que vão dar continuidade a esta nova humanidade que vai nascer, que está a nascer, já, de mansinho, no silêncio do altar sagrado de cada um que está pronto. Cada um que faz este trabalho com honestidade consigo próprio está a aumentar o número de pessoas, está a participar na construção dessa nova humanidade. Ora, só pode passar para essa fase alguém que está disposto a deixar sair de si tudo o que já não se consegue manter coeso numa dimensão acima de 3D. Porque ela desfaz, ela fica disruptiva e vira-se contra nós. Então, a questão aqui é, amar-nos é difícil, mas ainda é mais difícil quando nós não percebemos o que é que isso significa. O que é isso de me amar? Comprar roupa nova, ter uns sapatos muito fixes, ir ao cabeleireiro todos os dias, sei lá, ter um carro, ou 2, ou 10, ou 15, ou ter uma bruta casa. Nada disso é sintoma de amor por nós próprios. Nada. O amor por nós, assim como o amor ao outro, esse amor soberano é aquele que ama verdadeiramente e respeita a soberania do outro. O amor soberano e consciente, que é aquele que é dado a nós mesmos, de nós para nós, é o não julgamento. Reparem, é o não julgamento contra nós próprios. É o deixar partir todas as ideias que temos sobre o que é que falhou connosco, o que é que devia, o que é que podia, o que é que não devia, o que é que eu não podia, todos os arrependimentos, todas as vergonhas, todas as mágoas,
ou porque não fizemos ou porque os outros nos fizeram, não interessa de onde vem. Toda a ideia de pecado, toda a ideia de que não mereço, toda a ideia de que não valho, toda a ideia que tenho medo, toda essa pimpineirada, desculpem-me o termo, tem que partir. Porque todas estas coisas que nós temos dentro de nós não se veem por fora, porque nós arranjamos uma roupinha bonita, não é? Uns fatinhos todos catitas, pomos um perfume, fazemos uma mise-en-scène, ok? E por esta me vou e parece que estou muito bem, muito feliz, está tudo a andar na boa. Mas não é verdade. E agora, cada vez mais, a coisa começa a não ter consistência. E por dentro começamos a ser mexidos, porque a evolução diz, está na hora de libertar essa macacada toda. Porque, ok, podes ter um visual muito simpático porque te aprimoraste, mas lá dentro estás um traste todo torcido. Não está ninguém lá dentro, na verdade, porque tu és um Deus, és um Deus em expressão. Tu és divino e estás a viver essa palhaçada. Se já tens consciência disso, a consciência faz assim e mexe tudo cá por dentro e há coisas que acontecem na nossa vida que nos põem completamente virados do avesso. Isso muitas vezes é para nos ajudar a pensar, está tudo virado ao contrário dentro de mim, ok, vamos lá começar de novo, o que é que eu tenho que me despachar desta coisa toda para eu realmente encontrar quem sou. Esta pobreza de autoperceção que temos é uma coisa que é difícil, muito desafiadora, mas é aquilo que podemos chamar o sacrifício final. Isto é um sacrifício que no sentido de que é difícil passar por isso, mas não vamos subsistir de outra forma. Nem seremos os participantes em primeira, assim, tão depressa quanto gostaríamos de ser na nova humanidade. Isso vai acontecer a todos nós, é uma questão de tempo, dentro da nossa dimensão de tempo, porque o ser humano é um ser divino e jamais pode não ser o que é, mas pode continuar a fazer o jogo tridimensional tanto quanto conseguir, até que vai chegar a uma altura que também a própria evolução da sua consciência vai criar as condições para que a pessoa acabe por descobrir-se e encontrar-se. Nem sempre de maneiras muito fáceis. Às vezes é um bocadinho abrutalhada a vida. E manda assim as coisas. Então, o primeiro equívoco que temos que desfazer é os outros primeiro não ajudam os outros e dão cabo de mim. Não ajudam os outros porque nós, no sentido de que nós não podemos fazer a vida por eles. Dar uma ajuda aqui e ali, tudo bem. Agora, sistematicamente, pôr os outros primeiro, e é mais, não é tanto a ajuda que está em causa, é a maneira como nos posicionamos nesse momento, ok? Eu dou ao outro porque precisa mais do que eu, ou porque coitadinho não é capaz sozinho, ou porque eu sinto mal se eu não estiver lá para a pessoa, mesmo que eu não possa, ou que me custe. É mais uma questão de posicionamento, de consciência interior. E lembremos-nos também, associado a isto, que nós nunca sofremos pelo outro. Sofremos por nós. A motivação pode ser o outro, não é? O estímulo pode ser o que o outro está a sofrer, mas na verdade
Nós só sofremos por nós. Isto é muito mais complicado se a gente entrar por aí, porque nós achamos sempre que choramos quando o outro chora, rimos quando o outro ri. Numa mentalidade cá 3D, tridimensional, em que estamos todos em espelho uns com os outros e andamos todos no kumbaya, em coletivo, ok, isso era uma prática normal, ritual. À medida que a evolução vem e esta dimensão começa a desfazer-se, nós ficamos nus, absolutamente despidos de toda esta encenação. E agora vamos ter que enfrentar o último passo, que é eu que sou o ser divino e que vivo como um fantoche e que vivo como um mendigo e que vivo como um sofredor profissional e que vivo por das maneiras que cada um quiser ver e olhar para si próprio. Porque se nós não pusermos isto em equação, não ajudamos propriamente os outros, mas apenas às vezes combatamos uma necessidade aqui ou ali, mas ninguém consegue fazer o caminho do outro, ninguém. E, por outro lado, nós ficamos cada vez mais enterrados no desrespeito por nós. E isso é muito grave para nós, não nos convém nada. Portanto, lembrar sempre isto, não é? Eu primeiro, porque o meu sofrimento não ajuda a humanidade, não me ajuda a mim e ainda aumenta a carga. Por outro lado, a receita do outro lado é, quanto mais eu estiver bem comigo, respeitando-me, dignificando-me, honrando-me, quanto mais eu fizer isso, mais alimento a dignidade, o respeito e o amor pela humanidade e na humanidade. Porque eu passo a ser um farol, uma âncora que ajuda as pessoas a encontrar uma referência para se encontrarem a si próprias. Cada um de nós é um Deus completo em expressão. Não precisa de nada que não de si próprio. E como as pessoas pensam que precisam dos outros, quando nós conseguimos olhar por nós próprios, somos o exemplo daquilo que os outros também podem descobrir para si próprios. É que eles se descubram também. Porque ninguém, por mais soberano e divino que seja, tem a possibilidade de interferir no livre-arbítrio do outro. Cada um é um Deus em expressão. Quando olharmos para uma pessoa, ou duas, ou as pessoas que quiserem, na rua e que vejam que a pessoa está numa situação deplorável ou que vocês acham absolutamente deprimente, seja lá o que for, lembrem-se, e se este ser for um ser divino, completamente e totalmente divino em expressão aqui, em experiência aqui, de todas estas coisas. O nosso pensamento de lembrar que ele é o ser divino em expressão já o ajuda porque comunicamos continuamente. Em vez de dizer que desgraça, coitado, miséria, não há direito, e olha lá aquilo, e como é que a pessoa isto, e como é que a pessoa aquilo, nós tornamos-nos arautos do pesadelo e não da cura. Vou aqui fazer mais uma observação. Eu não estou a dizer que não se deve ajudar ninguém, não é isso. É estar atenta a como ajudamos e qual é o benefício que vamos escolher disso. É para alimentar a nossa pena? É para alimentar a ideia de que ainda bem que não é comigo e é com ele? E eu vou ajudar?
estejam muito atentos, porque nós não conseguimos enganar a nossa própria consciência e a verdade dentro de nós, a verdade pura. Agora, eu posso dar um prato de sopa a alguém que tem fome, mas lembrar dentro de mim, e até se calhar emitir esse pensamento: eu sou Deus e tu também. Eu sou Deus e tu também. Não precisamos dizer-lhes isto, porque a pessoa pode nem estar preparada para uma coisa dessas. Mas nós estamos. Ok, então, voltando ainda só, para terminar esta parte, o que é amar-me? Amar-me é não ter nenhum preconceito, nenhuma perspectiva, nenhum ponto de vista que me diminua perante mim mesma, ou até perante a ideia que eu tenho de comparação com outros. Eu sou, eu existo. Eu sou, eu existo. Estas coisas não são bem recebidas pela mente tridimensional que temos. E uma das coisas que está a acontecer é que a mente tridimensional, quando nós começamos a ir além daquilo que ela conhece e daquilo que ela acredita e daquilo que ela, das histórias e dos dramas que ela está habituada a criar, ela flipa um bocadinho. Por isso é que isto está a acontecer tanto a desequilíbrio na humanidade mental. Está a haver uma grande dificuldade nas pessoas de se ajustarem a todas estas mudanças, mas não é só isso também. É que a consciência não é a mente. A mente é um recurso que temos para fazer experiências e para enquadrarmos possibilidades de 3D na experiência 3D. A mente e o corpo estão aqui para poder facilitar essa experimentação. Mas eles estão limitados a 3D. Foram criados para ser instrumentos de expressão e de experimentação 3D. Por isso é que o nosso corpo tem que mudar e está a mudar para um corpo de luz, e a nossa mente tem que aprender também a viver, a ficar mais calada e a deixar passar para além da mente e ao encontro da nossa intuição, do nosso saber, do nosso conhecimento interior. E seguir isso, sentir isso. Estar muito mais em contato com o sentir do que com o pensar. Porque a mente é perita no pensar. Mas o pensamento é um meio de comunicação do coletivo com o coletivo, aquilo é uma grande salgalhada. Nós pensamos os pensamentos de toda a gente e toda a gente pensa os pensamentos que nós pensamos. Eu não presto, eu não valho, chatice, não sei. Os nossos pensamentos são todos cópias uns dos outros. Porque é coletivo. A experiência na 3D é uma experiência de comunidade. Nós somos um peão. E vivemos para essa comunidade. Bem ou mal, é tudo dentro desta forma de estar. Isso foi criado propositadamente para fazer a experiência física assim. Como uma fase evolutiva. Vendo no outro, aprendendo através do outro, olhando para fora. Agora, chegamos ao fim. A expansão da consciência aumenta e tudo aquilo que vibrava numa dimensão 3D está a desaparecer. Ou está a cair, ou está a ruir, há coisas que vão demorar mais, outras, mas está-se a desmanchar. Porque a realidade 3D não consegue sobreviver, sim, e manter-se sem mudanças para acompanhar uma expansão de consciência que existe. Portanto, a mentalidade humana irá mudar, mas antes de mudar, vai ficar feia, e está a ficar feia, e nós sabemos que o mundo não está a ficar fácil,
Está a ficar feia no sentido que há muita gente a dizer não, não quero, não acedo, ou é assim ou não quero. No sentido de que há muita gente a reclamar os seus direitos, a reclamar que quer viver com respeito. Não se calam facilmente hoje em dia, e cada vez vai haver mais e mais e mais e mais e mais. Isso cria, obviamente, muitas confusões em todos os aspectos da nossa vida. Então, amar-nos é muito fácil e muito difícil. Muito fácil, porque é fácil saber o que é que a gente... É muito fácil saber onde é que eu não me respeito, como é que eu não me amo, como é que eu não faço isto, o que é que eu penso de mim, o que é que está bom, o que é que está mal, o que é isto, o que é aquilo. É muito fácil identificar, porque nós temos uma lista facílima de fazer os meus defeitos, as minhas pancas. Eu já sei, olha, isto, tem coisas boas. Tenho que pensar um bocadinho, espera aí. Porque, até tenho vergonha de dizer eu isto, eu aquilo e eu outro. Porque a comunidade 3D diz, tu não, os outros sim. E isto impede a nossa soberania. Mas isso aconteceu porque, em termos evolutivos, era isso que era preciso desenvolver e experienciar. Agora é outra coisa, é outra cena. Só que temos que desmamar o hábito de ir fora para encontrar o que está cá dentro. Agora, dizer, não precisamos de gastar dinheiro em lojas mais para podermos amar-nos. Quer dizer, podemos comprar as coisas que quisermos, mas comprar ou não comprar não faz diferença, isso é convosco. Agora, lá dentro, os julgamentos, com quem é que eu acho que sou parecida ou parecido? Com quem é que eu acho que sou parecido? Em última análise, o Curso em Milagres diz que a nossa liberdade desta estrutura tão fechada em que temos vivido está quando começarmos a pôr em causa os conceitos. Quando não houver mais conceitos, és livre. Eu ia explicar um bocadinho mais isto. O amor é um conceito. É também uma experiência. Todos os conceitos são carimbos, são símbolos que são postos para nomear uma determinada perspectiva e experiência de algo. Portanto, a nossa mente inventa literalmente tudo o que vê. Inventa. Mas como todos inventamos coisas parecidas porque estamos programados coletivamente para agir em coletivo, parece que é verdade. Não vos quero assustar muito com isto, mas na verdade é assim. E se a gente estiver sempre à espera de um dia vamos perceber isto, nunca mais saímos daqui. A realidade que nós vemos é inventada literalmente pela nossa mente. Mas a mente que temos trabalha, é como se fosse uma aplicação que está em todo o ser humano, com uma base semelhante. E depois é só os pormenores específicos é que a mente particulariza para si. Então, uma das lições do Curso em Milagres diz, eu inventei o mundo que eu vejo. Portanto, o amor que nós vivemos até aqui é um amor inventado, dentro da ressonância tridimensional. Eu preciso disto, eu dou-te isto e tu dás-me isto. Como eu fico muito contente, eu fico muito feliz, gosto muito de ti. E tu também, se eu te der assim, tu vais gostar de mim. Isto é, sob o ponto de vista da soberania, uma ofensa a nós mesmos. Eu tenho que pensar que alguém vai gostar de mim porque eu lhe faço algo que ele ou ela quer.
Isto parece muito natural no coletivo onde temos vivido, mas quando já temos um bocadinho mais de consciência, custa para caramba admitir isso. Como é que é possível? Hum? E mesmo que eu não queira, eu sacrifico-me porque eu preciso que tu gostes de mim. Porque se tu não gostares de mim, eu não sou nada. É isso, não tenho valor nenhum. Mas o que ele gosta de mim ou ela é inventado pela mente deles. Como eu, o que eu acho que preciso daquela pessoa é inventado pela minha mente. Para julgar as dinâmicas amorosas num contexto coletivo. Então, uma das reflexões que podemos fazer também é: quem é que eu preciso que goste de mim? Agora, a questão que se põe é: hum, quem é que eu preciso que goste de mim? E se essa pessoa não gostar de mim e tudo tiver sido inventado pela minha cabeça? A ideia que eu acho que a pessoa vai gostar de mim é inventada por mim. Vejam a solidão em que eu fico. É uma vida muito solitária, muito sacrificada, muito deprimente, porque abrimos tanto, tanto mão de nós que nos reduzimos a nada. E depois ficamos aditos ou aditas a essas necessidades, a estas. A coisa pior que nós temos é a anulação da nossa identidade, da nossa existência, do nosso valor. Isso é o golpe maior que podemos fazer a nós próprios, mas é aquilo que desenvolvemos durante a experiência humana. Eu não sou nada, mas vou fazer isto ou aquilo para ter a ilusão de que tu possas gostar de mim. Mas esse desejo que gosto de mim é uma ilusão criada pela minha mente. E se o outro não fizer, traiu-me. Não merece. Eu não presto, mas o outro é um cafajeste ou uma cafajeste. É um carnaval isto, não é? Ok, mas às vezes temos que levantar o véu de certas coisas para podermos mexer bem e que isso mexa dentro de nós e dizer como é que é possível e tomamos consciência da solidão tremenda em que nos colocamos. Eu queria fazer um projeto, mas preciso de saber se há, vou perguntar a esta pessoa, àquela, àquele outro, o que é que acha, o que é que não acha, não sei o quê. Se pensarem bem, sentirem a energia disto, veja o quão desqualificados ficamos quando o fazemos com essa intenção. Pode ser bater bolas apenas para eu me escutar a mim. Isso é outra coisa. Agora, eu tinha uma ideia boa, mas depois alguém diz, epá, deixa-te disso. E eu faço, pum. Vejam, tudo aquilo era um artifício, era uma coisa criada, uma impulação criada, como não foi alimentada, desfez sem nada.
Então, esta falta de amor, ou o amor humano como temos conhecido, é a causa também para as dificuldades da nossa vida em todas as áreas, na abundância, nos relacionamentos todos e na saúde. Porque a fotografia que fica dentro de nós é o desmerecimento, é o vazio. E esse vazio, tanto se identifica, ou se está identificado ou está presente nos vários aspectos da nossa vida. É quando nós percebemos também que não podemos tratar uma área da vida que as outras estão bem. O carnaval está igual em todo lado. Está dentro de nós. E é de nós que partem essas experiências diversas em papéis diferentes em aspectos da nossa vida. Vai connosco. Nós vamos connosco. Qualquer que seja a área da nossa vida, qualquer que seja o papel que estejamos a desenvolver, a fazer na nossa vida. Ok?